São todos bem-vindos em nome de Jesus. Vamos ficar de pé aqui, um minutinho só. Salmos 112. Essa é a bênção. Aleluia. Aleluia. Bem-aventurado, feliz o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá sua casa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Porém, os justos prosperarão. Sua família, sua casa. Salmo número 1 diz exatamente isso. Bem-aventurados, felizes. Porém, os ímpios não são assim. São como a moinha que o vento espalha. Hoje estão aqui, amanhã estão ali, vai para lá e para cá. E aí? Graças a Deus pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por estarmos mais esta noite aqui na tua casa, por podermos lançar nossa mente, nossa atenção aos valores eternos que a tua palavra nos deixou como um legado, que o Senhor nos deixou como um legado eterno. Senhor, eis-nos aqui. Queremos mexer com essas pérolas de grande valor, desde as condições mais simples até as mais complexas, Senhor. Ajuda-nos aqui como igreja, como membros de um corpo vivo. Em nome do Senhor Jesus, dirija-nos nesta noite. Em nome de Jesus, abençoa toda a tua igreja, abençoa todo o teu povo. Aquilo que é difícil a nós, o Senhor põe a tua mão. Cura as enfermidades, dá saúde ao teu povo, aqueles que estão necessitando. Senhor, traga o teu bálsamo, traga a tua paz, Senhor, que ela venha como um rio sobre nós. Bendito seja o nome do Senhor, Deus de toda bênção e toda prosperidade. A tua palavra, a tua lei, restaura a alma. Eis-nos aqui, cura-nos pela tua palavra, restaura a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Podem se assentar, irmãos. Nós vamos nessa noite ter duas matérias. O pastor Paulo vai estar ministrando a primeira, que fala da importância da palavra de Deus, e depois teremos em seguida sobre arrependimento. Vamos lá, pastor. Obrigado. Então, boa noite mais uma vez, irmãos. Nós vamos começar então, nesta noite, pela palavra de Deus. Tivemos já na quinta passada uma exposição sobre a visão, missão, estratégias, valores e motivação da igreja. Nós queremos proporcionar a vocês uma visão das doutrinas em que cremos e que consideramos fundamentais e importantes. Então vamos começar nesta noite da palavra de Deus. Nós vimos que
um dos principais valores desta igreja é a palavra de Deus. Na declaração de fé da nossa igreja, falamos sobre isso na quinta passada, o item que se refere à palavra de Deus diz assim: cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados, que é um tesouro perfeito de instrução celestial, tendo por Deus seu verdadeiro autor, que tem por objetivo a salvação dos homens, que o seu conteúdo é a verdade sem qualquer mescla de erro, que revela os princípios pelos quais Deus nos julgará, e por isso é e continuará sendo até ao fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã e padrão supremo pelo qual toda a conduta, credos e opiniões dos homens devem ser julgados. Então, isso que eu acabei de ler está na apostila de vocês, é um dos itens da nossa declaração de fé, tá? Então, eu vou seguir com o assunto e a Mônica vai estar passando os PowerPoints. Se o que eu disser aqui não bater exatamente com os PowerPoints, não tem problema, tá? Por que a Bíblia para nós é tão importante, não é? O Salmo 19 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a palavra de Deus é o recado do Altíssimo para o nosso coração. Em segundo lugar, Hebreus diz que a palavra é viva e eficaz. Então a palavra de Deus é viva. Quando estamos lendo, mesmo quando estamos estudando, nós não podemos perder de vista que existe a palavra escrita e existe a palavra viva, que nos dá a vida. 1 Tessalonicenses 2,13 diz também que a palavra opera eficazmente naqueles que creem. Então a palavra de Deus produz algo em nós. Em 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra é útil para o ensino, para repreensão, correção e educação. Então a palavra de Deus é o centro do nosso culto e de nossa devoção, né? Então, a nossa Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento, né? Um não pode ser entendido sem o outro, né? E há um princípio da Reforma que diz assim, que a Bíblia interpreta-se a si mesma. Então nós precisamos da Bíblia para interpretar a Bíblia. De que maneira nós ganhamos esse tesouro de Deus, né? Queremos responder rapidamente para vocês. A Bíblia foi escrita durante um período de 1.600 anos por 40 diferentes autores que viveram em diferentes épocas e em diferentes culturas. E mesmo assim, por um ato soberano e milagroso de Deus, a Bíblia tem unidade espiritual, unidade histórica, não é?
Isso revela, então, que ela foi produzida por uma única mente, um único autor. Imagine você, se você pegar um livro que foi escrito há 50 anos atrás, você já vê grandes diferenças para os dias de hoje. Agora imagine que a Bíblia demorou 1.600 anos e ela guardou uma perfeita coerência, não é? Então aqui nós queremos dizer uma coisa muito importante para vocês. A Bíblia é um livro vivo. Amém? Nós não cremos que a Bíblia seja letra morta, não é? Jesus mesmo disse que a letra mata, mas o Espírito é aquele que vivifica. Então, quando em 2 Timóteo 3,16, Paulo diz que a Bíblia é inspirada por Deus, a palavra que ele usou na verdade, a Bíblia foi soprada por Deus. Porque na língua portuguesa, a palavra inspirada dá a ideia de encher os pulmões, não é? Mas a palavra que Paulo quis dizer é que, na verdade, a Bíblia foi soprada por Deus. Esse que é o sentido neotestamentário da palavra inspirada. Quer dizer, algo do próprio Deus nos toca quando nós nos expomos à palavra de Deus. Amém? É claro que eu estou me referindo à palavra viva de Deus, porque nós temos a palavra logos, a palavra estudo, a palavra estudada, mas nós temos também a palavra rema, a palavra soprada, a palavra viva de Deus. E é por meio desta palavra viva que a nossa alma é alimentada, ela é dirigida. Então a importância da Bíblia é que nós recebemos vida. Deus nos transmite vida, zoe, que é a palavra grega para a vida espiritual, através do nosso contato com a Bíblia. Tá? Então, a maior revelação da palavra de Deus é a vida. Jesus, ele se declarou como a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse também, eu vim para que tenhais vida. Então, a Bíblia é a revelação de Cristo como vida. E é o livro da vida. Amém? Glória a Deus. E a pessoa central em toda a Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Ele está presente no Antigo Testamento, através das profecias, não é? Mas os dois testamentos, tanto o Antigo, falando em linguagem profética, e o Novo Testamento, narrando o cumprimento da palavra profética, não é? As duas coisas se encontram e se explicam, não é? O que mais vamos encontrar no Antigo Testamento é a descrição de uma nação estabelecida por Deus, guardada e nutrida por Deus, para que através dela nos fosse dado o Messias. Amém? E no Novo Testamento nós temos o cumprimento das profecias messiânicas. Amém? Então, a palavra de Deus, na verdade, Deus se auto-revela a nós através deste livro. E ele se revela progressivamente. Por isso que nós temos um Antigo Testamento, temos um Novo Testamento, não é? E a revelação, ela vem
progressivamente de Gênesis até ao Apocalipse. O Antigo Testamento, então, ele é a preparação para a realidade do Novo Testamento. Então, no Antigo Testamento, nós temos aquilo que o autor de Hebreus diz, as figuras, as sombras daquilo que viria. Mas a realidade, realmente, nós temos no Novo Testamento. Tá? Glória a Deus. Um tópico aqui importante é entender a importância da doutrina. Qual é a acepção que nós damos à palavra doutrina? Tem diferentes igrejas usam esta palavra, às vezes de maneira equivocada, não é? Por exemplo, doutrina não é regras de usos e costumes. Doutrina é instrução, é ensino, não é? E por que é tão importante a doutrina bíblica? Porque ela vai estabelecer para nós uma diferenciação entre doutrinas de Deus, doutrinas de Cristo, doutrina do diabo. Lá em 1 Timóteo 4:1, Apocalipse 2:14 e 15:24, fala sobre doutrinas que são do diabo. Que é o diabo que está no comando de determinados tipos de ensinos, né? E também a Bíblia nos fala em doutrina de homens. Então há ensinos que são de homens. E também Atos 2:42 fala na doutrina dos apóstolos. Então nós citamos para vocês 5 fontes diferentes de ensino das Escrituras, não é? Então, todas as religiões, sejam elas verdadeiras ou falsas, elas têm uma doutrina, não é? Por que nós estamos aqui? E muitos outros deveriam estar aqui, tanto novos como pessoas mais antigas na igreja. Porque nós precisamos ser treinados, forjados na doutrina de Cristo, na doutrina de Deus, na doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque o mundo está cheio de doutrinas demoníacas, doutrinas humanas, não é? E por que essas doutrinas elas são tão importantes? Porque elas determinam 3 coisas fundamentais. A doutrina determina o nosso caráter, é aquilo que nós somos. A doutrina determina também aquilo que nós fazemos. Por exemplo, a nossa ação, o nosso comportamento. De certa forma, é moldado pelo tipo de ensino que nós recebemos, né? Vamos dar um exemplo só, poderíamos dar muitos. Um muçulmano recebe a doutrina do Islã e quando ele se radicaliza, o que ele faz? Ele sai por aí matando. E um cristão recebe a doutrina de Cristo, e se ele se radicaliza, se torna realmente um discípulo, ele sai por aí fazendo o quê? Amando. E aquele que ama, entrega a sua própria vida em favor da pessoa amada. Então todos somos missionários de certa forma. Devemos perguntar, Senhor, onde e para quem eu vou entregar a minha vida? Eu vou servir humildemente a causa do reino.
Então, a doutrina determina, ela molda, de certa forma, as nossas ações, não é? E, por fim, para fechar isso aqui, as três coisas que a doutrina determina para onde nós iremos na eternidade. Veja que coisa importante, ela vai determinar o nosso destino. Então, se você tiver uma grande fé numa doutrina errada, eu sinto muito. É preferível ter uma pequenina fé na doutrina certa do que uma grande fé na doutrina errada, tá? Então, nós precisamos estar estabelecidos na doutrina de Cristo, na doutrina de Deus, tá? Estou terminando aqui, eu quero enfatizar uma coisa, né? Que o ponto central de toda a Bíblia, e que existem mais de 60 profecias no Antigo Testamento a respeito desse ponto central da Bíblia. E que todas estas profecias do Antigo Testamento se cumpriram perfeitamente na pessoa de Cristo. Então, o ponto central da Bíblia é aquilo que nós chamamos de Evangelho. E o que é o Evangelho? É tudo que se refere ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Foi feito um cálculo matemático, né, sobre a probabilidade de todas essas profecias do Antigo Testamento se cumprirem em uma só pessoa no Novo Testamento. 1000 anos depois, né, há de se dizer isso, né? Não existe coincidência, a lei da probabilidade. A probabilidade, isso se tomarmos apenas 8 das 60 mais importantes profecias. É de 1 em 10 elevado à 17ª potência. E todas se cumpriram em Cristo. O que é esse número, hein? O Ney, que é bom de matemática, que ele poderia dizer. É 0,17ª potência, é 0,000000000000001%. Perto disso aqui, irmãos, ganhar na Mega Sena ficou fichinha, facinho. E todas essas profecias da palavra de Deus se cumpriram em Jesus Cristo. Amém? Então, para terminar, o Novo Testamento, então, ele é composto por 4 livros biográficos, né, que são os 4 evangelhos que narram precisamente a vinda do Messias e o cumprimento de todas estas profecias do Antigo Testamento. Amém? Isso é maravilhoso, né? Quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, a Páscoa, eu sempre lembro disso, que na ceia do Senhor encontra-se o Antigo com o Novo Testamento. É motivo de grande alegria estarmos servindo um Deus verdadeiro e fiel. Amém? Aleluia. Glória a Deus.
Então, eu tenho ainda bastante coisa para dizer para vocês, mas eu vou me autodisciplinar aqui a encerrar a minha parte, para que o pastor Nê também trate de um outro assunto sumamente importante, como doutrina fundamental da palavra de Deus. Amém? Então eu vou passar para o Nê. Obrigado pela atenção, irmãos. Glória a Deus. A palavra de Deus, vocês sabem, né? O manual do fabricante. Se você tem um carro, você tem que andar de acordo com o manual. Se você não andar de acordo com o manual, dá defeito. Dura menos, quebra, acaba. Então tem que seguir a Bíblia. A Bíblia é o manual do fabricante para a família, para o casal, para a criação de filhos, para dinheiro, para negócios, para conduta de vida, para ética. Essa é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus é toda perfeita e completa. Aleluia. Novo e Velho Testamento. O Velho Testamento revela uma coisa simples, que é impossível viver as orientações de Deus, a instrução de Deus. É impossível qualquer homem viver. Concorda ou não? Então, o Novo Testamento, Jesus mostra que é possível nele mesmo. Quem não conhece o Velho Testamento não valoriza Jesus. Quem lê só o Novo Testamento acha Jesus muito pouquinho. Precisamos do Velho para reconhecer o quanto que Jesus é sumamente importante na nossa vida. Então tenha toda a Bíblia no seu coração. Leia o Velho Testamento para valorizar a graça. Se você se ler só o Novo Testamento, você não vai valorizar a graça. Então, a palavra de Deus é completa, é perfeita. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui criando um roteiro. E eu quero te pedir o seguinte: arquive na sua mente. Se você não tiver a mente muito boa, anote no papel versículos, grave no seu celular versículos da Bíblia que estão sendo citados. Tem um arquivo. Quando você for ser usado por Deus, porque todo mundo que está aqui, não está aqui para consumir a igreja. Todos que estão aqui para servir a sua geração, para servir a Deus. Vai ser requerido de você em qualquer momento, isso que foi ministrado aqui pelo pastor Paulo, a importância da palavra de Deus. E eu vou ministrar aqui sobre arrependimento. Vai ser requerido de você quando você for evangelizar, quando você for testemunhar, isso também. Então todos os tópicos que estamos abordando de uma maneira simples, é importante você arquivar e criar na sua vida um roteiro de vida cristã, que você possa passar para outros na célula, na sua vida familiar, em qualquer lugar. Você possa lembrar de fundamentos da fé, para nunca esquecer o valor, né, da palavra de Deus, que sem ela nós não somos nada. Então, se você puder, anote, registre de maneira bem simples, mas arquive na sua vida. Eu sei isso. Se me for requerido isso, eu vou falar isso. Amém? Então vamos, porque é um costume na igreja a gente ouvir e ser ouvinte esquecido. Está na Bíblia isso. Esquece tudo. E depois você fala, não, isso aí é com o pastor, é com o evangelista, é com o líder. Não, é com você, é conosco. Amém? Não tem essa de passar a bola, não, é comigo mesmo. Eu não vou esquecer não, eu tenho que arquivar. Amém? Aproveitem bem o privilégio que vocês têm de ler, de ter papel, poder anotar, poder marcar na Bíblia. Aproveite esse privilégio. Então, você pode remir o tempo que você está aqui, utilizando bem ele, fazendo ele render. Silêncio. Coisa está meio doida hoje. Os aparelhos aí. Arrependimento, né? É a lição da nossa sequência aqui. Mateus 3:8. Texto básico que João Batista
diz assim: produzi, pois, fruto digno de arrependimento. Mateus 3,8 diz a palavra, Mateus 3,8, isso é um versículo fundamental para entendermos. Frutos dignos de arrependimento. Fruto é que mostra o que é a árvore. Às vezes você olha a árvore e não sabe o que ela é. É laranja, é limão, é abacaxi. Você não sabe bem o que vai produzir. Quando vem o fruto, você experimenta o fruto, você então sabe. Então, fruto digno, fidedigno de arrependimento. Produzir. João Batista falava aos homens que iam para ser batizados no Rio Jordão. Ele diz: produzir fruto digno de arrependimento. Justamente para a nação de Israel, que era a nação que deveria dar muito fruto, porque a palavra foi dada, a Torá foi dada aos judeus, e eles estavam distantes. Então João Batista estava exortando, encorajando eles: olha, arrependei-vos, eis que o machado está posto à raiz das árvores. Produzir então fruto digno, frutos dignos de arrependimento, né? Então, todo cristão que nasce de novo, que conhece Jesus, deve dar o fruto digno de arrependimento. E o que é, assim, basicamente o arrependimento, né? O que isso significa? Mudança de direção, 180 graus, né? Quer dizer, mudança de mente, mudança de coração e mudança de atitude. É muito simples, meu irmão. Você tem que falar do que você viveu. E as pessoas vão experimentar, se elas quiserem, o que você conheceu. Eu me converti, me arrependi com lágrimas. Mudei de direção, mudei de vida. Minha mente, maneira de pensar, mudou. Foi um estalo, um momento, um milagre de Deus. O meu linguajar mudou. A minha maneira de pensar mudou. O meu coração mudou. Eu mudei de direção. Eu estava caminhando para baixo. E a gente sabe para onde que tá, o que é que está embaixo. O que está embaixo, irmãos? O quê? Fogo. Aqui embaixo dessa terra que você está pisando, lá embaixo, se cavar bastante, ela tem um magma. É lava incandescente. A terra é fogo. Então para baixo tem fogo, não é? Arrependimento é: eu não vou mais para baixo, eu vou agora para cima, na direção do sol da justiça. Mas o sol é fogo também. Mas o sol é um fogo que para nós aqui na terra traz vida, faz as plantas crescerem, faz a gente ter alegria, ver as coisas, né? Aquele fogo lá de baixo, se alguém entrar lá, não subsistirá, vai ser decomposto, vai desaparecer. O inferno é assim. O inferno é destruição. Agora, o arrependimento é mudar de direção. Antes nós andávamos para o inferno, agora andamos para a glória, para a presença de Deus. Arrependimento é essa mudança, metanoia, muda a maneira. Pensa você e as pessoas que você for testemunhar, família, amigos, etc. É necessário mudança. É necessário. A próxima lição, na próxima quinta-feira, vamos falar sobre novo nascimento. Então você vai entender um pouquinho melhor essa mudança, né? É uma volta completa, 180 graus, não é? A queda produziu no homem uma mente de rebelião contra Deus. A queda, o pecado de Adão e Eva, produziu no homem uma mente de rebelião contra Deus e toda a sua palavra. Uma mente que deseja o seu próprio caminho. O seu próprio caminho. Mas Deus nos criou para que nós andássemos no caminho dele. A humanidade está
trilhando o seu próprio caminho. Olha o que diz aqui em Efésios 2:3. Está na projeção aí, né? Está tudo aí. Efésios 2:3, olha o que diz aqui. A partir do 1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Isso aconteceu com você ou não? Sim, claro que sim. Esse é a verdade do Evangelho. Tem que estar vivo em nossos corações. Ele nos deu vida, aleluia. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha aqui, palavras difíceis, duras. Filhos da desobediência. Eu era isso. Eu era isso. E não tem ninguém aqui que possa dizer que era filho da obediência antes de conhecer Jesus. Não podemos dizer jamais. Andávamos satisfazendo a nossa concupiscência, nossos desejos. Mas, entre os quais também todos nós andamos outrora. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Está escrito aqui, irmãos, Paulo dizendo aos crentes de Éfeso, filhos da ira. Infelizmente nós temos que amar os perdidos, porque eles estão nessa condição de filhos da ira, né? Filhos da desobediência, da rebelião, né? Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O Velho Testamento mostra muito essa condição de filhos da ira, filhos da desobediência, para podermos valorizar aquele que deu a vida por nós. Se não conhecermos de fato que somos filhos da ira e filhos da desobediência, virar crente é só mudar de vida, mudar de religião, né? Mudar de religião. Isso aí é bobagem. Religião, a Bíblia não trata disso, gente. A Bíblia trata de vida e morte. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais e etc. Agora outro texto aqui, Colossenses 1, 21. Olha o que diz, Colossenses 1, 21, para confirmar isso. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aleluia! Éramos filhos da ira, mas agora somos santos e irrepreensíveis. Olha que transformação! Olha o que o arrependimento produz. Em suma, meus amados irmãos, arrependimento é uma atitude de decidir e de maneira irrevogável, intensa, mudar de direção. Escolher, a partir de agora não faço mais isso. Sou outra pessoa. Aquele anterior morreu. Agora eu sou uma nova criatura. Então, arrependimento é isso. Agora, existem alguns frutos, né? O arrependimento é produzido pela convicção do Espírito Santo no interior do homem. Produzido pela convicção do Espírito Santo no interior do homem. Não pense que você tem a virtude de se arrepender. Não, é o Espírito Santo que te convence e você reage. Você não fica passivo quando você é convencido, tocado, revelado pelo Espírito de Deus, você reage. Então, o arrependimento. Olha o que diz Romanos aqui,
2:4b. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Olha até o que ele faz. Nós vivíamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas ele é tão bom que ele não nos condena e não nos julga. Ele é bondoso e nos conduz ao arrependimento. E todo ouvido ouvirá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos terão oportunidade de se arrepender. Apenas vão para o inferno mesmo aqueles que negarem, falar: não, eu não quero. O Espírito Santo veio com a bondade dele, te convence, te toca, te mostra. Você fala: não quero, eu não quero, eu decidi continuar andando para baixo, nos meus delitos e pecados. Eu decido continuar vivendo, fazendo a minha própria vontade. Então vai para o inferno. Vai mesmo, mas não porque pecou. Vai para o inferno porque decidiu e escolheu, tendo oportunidade de escolher o caminho da salvação, se arrepender, confessar os seus pecados, se humilhar, decidiu se manter na sua postura de Senhor, autossuficiente, prepotente, orgulhoso, soberbo, arrogante, presunçoso. Graças a Deus que nós nos rendemos. Amém, irmãos? Você tem alegria nisso? Deus conseguiu, o Espírito Santo conseguiu vencer todas essas barreiras em nós, essas barreiras miseráveis do diabo. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 4 que o diabo cegou o entendimento dos homens, a fim de que não lhes resplandeça a luz da verdade do Evangelho. E Deus conseguiu romper com isso em nossa vida, e Ele não ocultou. O diabo não venceu, tragada foi a morte na vitória. Aleluia. Frutos do arrependimento genuíno. Letra B aqui é segunda transparência. Frutos. Qual fruto? Então, vamos lá. Primeiro, tristeza segundo Deus pelo pecado. Tristeza, isso é um fruto. Quando você começa a sentir tristeza de Deus no seu coração pelo pecado, é um fruto, confirma que você está arrependido. Se você quer avidamente praticar o pecado e fica sofrendo pela proibição que você se impõe, porque agora você é crente, Deus não impõe, mas às vezes você se impõe. Ai, não posso mais, estou sofrendo. Então você não está arrependido. Agora, quando vem aquela tristeza pelo pecado, aí então é um fruto de arrependimento. Olha o que diz a palavra aqui, 2 Coríntios 7, 9. Agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Repete comigo: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Amém? Mas, olha, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Aquela tristeza de proibição, ai, não posso, ai, eu quero tanto beber uma cervejinha, ai, mas agora eu sou crente, né? Agora não bebo. Ah, então, estou triste. Ah, ser crente é muito difícil. Ah, miserável, que tristeza, que religiosidade ridícula. Irmãos, temos que deixar o pecado com alegria, irmãos, né? Deixar o pecado, da lei da morte do pecado, Ele já me libertou, eu sou livre, não sou mais escravo do pecado. Então, prostituição, adultério, mentira, roubo, não quero mais, sou livre em nome de Jesus, não vou sofrer. Eu vou ter tristeza pela prática dele, mas não por deixá-lo, né? Por quê? Quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós,
que segundo Deus fostes contristados. Aleluia. Segundo fruto que está aqui, B, confissão do pecado. É um fruto. Quando você tem coragem de confessar o pecado, declarar, olha, sou um pecador, miserável, tem misericórdia de mim, ó Deus. Quando você confessa pecado, você tem coragem de confessar pecado, e aquilo que você fazia que não era pecado antes, como prostituir, adulterar, sei lá o quê, agora ficou uma coisa terrível para você. Então você confessa e deixa. Provérbios capítulo 28, 13, diz, aquele que encobre suas transgressões, nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, encontra o favor do Senhor, a misericórdia de Deus. Grava isso, irmão. Aquele que encoberta suas transgressões nunca vai prosperar, mas aquele que as confessa e deixa, encontra o favor do Senhor. Tem muita gente morrendo, levando para a sepultura aquela carga de pecado. Tem muita gente enfermando pelo pecado, doente, com enfermidades gravíssimas, porque não confessa. Confessar pecado é aliviar o fardo. E 1 João capítulo 1, 9, também nós temos que saber de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso é uma terapia maravilhosa. Os nossos cultos deveriam ser um lugar de confissão de pecados. A nossa devoção em casa deveria ser um lugar de confissão de pecados. As nossas reuniões de oração precisam ser lugar de confessarmos pecados pessoais, familiares, da igreja e da nação. É isso que Daniel fazia, é isso que Neemias e Esdras faziam na Bíblia, confessavam o pecado. Outro fruto aqui, confissão de pecado, né? E tem o Salmo 32 também, que diz, enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos secaram, mas então eu confessei o meu pecado. Aleluia. Salmo 32 é um salmo penitencial, salmo de Davi. Pecador Davi confessava pecados. Aleluia. Letra C aqui, ó, renúncia do pecado. Renúncia do pecado. Esse que é o Provérbios 28, 13. Aquele que confessa e deixa, renuncia. O pecado tem que ser renunciado. Eu renuncio. Eu não quero mais nada com você, diabo. Eu não quero mais nada com você, maconha, cigarro, droga, bebida. Eu não quero mais nada com você, adultério. Eu não quero mais nada com você, mentira. Eu não quero mais nada com você, palavras obscenas, frívolas. Eu não quero mais nada com você, espírito de conflito, de guerra, de política. Eu não quero nada com isso. Eu renuncio. Eu não sou mais aquele, eu renuncio. Claramente. Falar para os seus amigos, ó, eu não sou mais esse, eu não faço mais isso, eu não quero mais isso, isso riscou da minha vida. Renúncia, fruto de arrependimento. Temos que ser veementes. Aquela coisa morna, aquela coisa macia, engana muito a gente. A gente pensa que está crente, a gente pensa que está arrependido, pensa que nasceu de novo, e você está às vezes enrolando no meio de campo aí, né? Então, fique esperto. Último aqui, fruto de arrependimento, ó. Ódio ao pecado. É forte, hein? Vou perguntar para você, meu irmão, minha irmã. Você já sentiu ódio pelo pecado? Sabe aquele pecado persistente que bate na tua porta todo dia, toda hora? Às vezes que você não consegue resistir o dedinho na internet, aquelas imagens, aquele vício de ficar ligado ali enquanto você deixa a palavra de Deus, deixa a oração de lado e fica ali aflito. Você já teve ódio dessas coisas? Sabe quando você, sem querer, você solta um palavrão, ou então uma mentirinha, você não sente ódio de você, dessa tendência maligna
do homem da queda em você, desse cadáver ambulante que é o homem caído que está dentro de nós às vezes, nos perseguindo, sendo um peso nas nossas costas. Você não sente ódio disso? Pega um saco de 20 quilos e põe nas costas e caminha 10 quilômetros com ele nas costas. Depois de 1 quilômetro, eu garanto que você vai começar a odiar aquele saco nas suas costas. Você vai ter ódio, vai querer que o inferno queime aquele saco, você não vai estar mais aguentando. É quando você tem consciência da natureza santa de Deus e da natureza suja do pecado, então você passa a ter ódio pelo pecado. Vamos ver um texto da Bíblia aqui, vocês não precisam pegar, eu leio Ezequiel 36, 31, olha o que diz aqui, ó. Ezequiel 36, 31, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. O Senhor está dizendo, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Olha aqui, nojo, sinônimo praticamente de ódio. Tereis nojo das vossas iniquidades. Da vossa mente corrompida, tereis nojo. E das vossas abominações. Sabe, às vezes nós somos idólatras, isso é abominação para Deus. Nós idolatramos a nós mesmos, nós temos um ego exacerbado, nós somos às vezes sensuais, dominados pelos sentidos. Então isso às vezes suscita ódio. O apóstolo Paulo imagina como ele estava se sentindo quando ele disse em Romanos capítulo 7, aquilo que quero, isso não faço, e aquilo que não quero, isso faço. Miserável homem que sou, maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Apóstolo Paulo. O que ele está revelando aqui? Nojo, ódio dessa natureza. Nós temos que ter esse sentimento, irmãos, porque a gente não pode brincar com os pecadinhos, porque eles vêm, como nós cantamos aqui domingo, mas o pecado vem, me chama, as propostas vêm, me chamam, as tentações me chamam. Nós temos que fazer sempre a escolha. Eu gosto daquele cântico por causa disso, que diz, eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu odeio esse negócio de pecado, eu escolho Deus, aquele que deu sua vida por mim, e Ele vai me dar força para vencer essa miséria, amém ou não? Aleluia. Por amor de vós, fique bem entendido, que eu faço isso, diz o Senhor, envergonhai-vos e confundi-vos, por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Amém, amém. Então vamos lá, arrependimento, mudança de direção, atitude instantânea de mudar de direção, né? Decidir não ser condescendente, complacente com o pecado, não negociar, é uma atitude veemente de mudança de pensamento, mudança de linguajar, mudança de lei, mudança de povo, mudança de país, mudança de natureza, humilhação, confissão, arrependimento, renúncia, e isso é verdadeiramente arrependimento. Então, voltando no primeiro versículo, João Batista dizia para o povo, arrependei-vos, produzi frutos dignos de arrependimento. Eu vos digo, meus irmãos, e eu te encorajo a dizer aos outros, na sua família, seus amigos, as pessoas com quem você convive, para evangelizá-los e dizer para eles, produza fruto bom,
produza fruto de arrependimento, porque o machado está posto à raiz. Cuidado, produza, porque senão corta. É tempo de definição, em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. É tempo de definir a nossa vida bem definidinha, viu? Você está aqui, se você é novo convertido, ou você está vindo de outra igreja, olha, nós queremos ter uma definição, queremos ser cristãos legítimos, não nominais, tá? Cristãos verdadeiros, luz do mundo e sal da terra. Louvado seja Deus. O pastor quer orar aqui para encerrar? Por favor. Glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento de oração, entregando a noiva do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. Vamos orar requerendo também humildemente o cumprimento da palavra do Senhor Deus na nossa vida, nos dando salvação plena. E a salvação plena é a salvação também no momento presente, não somente no futuro. Então, neste momento, vamos liberar fé pela cura de enfermidades. Se houver alguém enfermo, creia de todo o coração que a palavra que trouxe o Messias, trouxe também o livramento das maldições, do pecado, das enfermidades, das cadeias do diabo. Então, se você está enfermo agora, libere o seu coração em fé. Nós queremos especialmente colocar na vida da irmã Maria Tereza e da irmã Marinha, minha mãe, que estão lutando contra uma infecção urinária. E neste momento, nós como igreja, nós intercedemos por essas servas do Senhor. E ordenamos que esta infecção cesse. Ordenamos que a infecção cesse